Bom dia a todos os irmãos. Ah, quero desejar bom dia a todos os irmãos. É um prazer poder compartilhar a palavra, estar junto com os irmãos. A saudade é grande, tantos anos que a gente não vai aí em Santa Helena, mas a igreja agora também virou uma igreja home office, né? Porque a forma que a gente... E graças a Deus por isso, né? Essa forma que Deus concedeu a gente, pela tecnologia, a gente poder se ver, se reunir, ouvir um pouco da palavra de Deus, e não é da forma que nós gostaríamos, mas é da forma que podemos por enquanto. Mas logo, logo, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai poder estar reunindo junto, porque Deus nos chamou para comunhão e não para vivermos em solidão, afastados, né? E a gente sente muita falta do abraço, do carinho, do ser, de estar junto, mas por precauções e por cuidados, a gente tem que se reunir desta forma. Agradecer a Adolfo, agradecer aos irmãos pela confiança de mais uma vez poder me convidando para participar com vocês aí, para poder compartilhar um pouco da vida, da palavra de Deus. E quero abordar com vocês hoje uma carta bem curtinha, mas uma carta bem densa, uma carta bem vigorosa, que infelizmente a gente não consegue abordar tantos aspectos, tanta coisa embutida que tem nela, tantos aspectos doutrinários e de vida e de igreja que a gente tem para poder abordar, para poder trazer tudo em cima desses 25 versículos. Essa carta ela fica depois de Gênesis e antes do Apocalipse. Não sei se vocês têm ideia de qual é, mas é em Judas, né? Carta de Judas. Nós vamos abordar um pouquinho sobre, pelo menos dar uma introdução do que está acontecendo, e é uma carta que a gente pode trazer talvez para os dias de hoje da igreja. Ela cabe como uma luva para o movimento evangélico, e isso eu não estou destacando especificamente o movimento evangélico Casa de Oração, mas ela cabe como uma luva perfeitamente para o movimento evangélico universal no mundo hoje, e a situação que a igreja está já de algum tempo para cá. O pessoal geralmente nos conversa conosco, você é crente, você é evangélico, a gente, hoje todo mundo é evangélico, né? Evangélico ou cristão, eu sou cristão. E quando a gente entende que é o cristão é tudo aquilo que crê em Cristo, ou de alguma forma de uma igreja que fala de Cristo. Isso engloba o movimento evangélico, engloba o movimento católico e outros movimentos, é considerado como cristão. E o nosso movimento ele foi criado para ser um movimento dos crentes em Jesus, um movimento de protestantes, né? Então, hoje eu me intitulo, as pessoas falam, você é o quê? Você é um protestante? Eu sou protestante, talvez porque eu protesto tudo, eu sou contestador com tudo, então sou um protestante, mas não é isso. E protestante é o movimento que nós fomos chamados no início, para ser um movimento protestante. Mas eu percebi que de muito tempo para cá, a igreja evangélica protestante se tornou uma igreja evangélica concordante. A gente está muito, muito, muito parecido com qualquer coisa que se diz evangélico, ou qualquer religião em si. E eu vejo na carta, nessa pequena carta, 25 versículos de Judas, ele trazer aspectos, como eu disse, cabe como uma luva para a igreja, para a minha vida, para a sua vida, talvez, doutrinariamente, como uma igreja deveria se comportar e o cuidado que nós, que exercemos de alguma forma a liderança dentro dos trabalhos, deveríamos nos comportar e estar bem atento a tudo isso. E essa carta vai nos chamar um pouco a atenção a isso. Então vamos ler aí os 25 versículos, pelo menos tem uma vantagem, a gente pode dizer, ao acabar a reunião, acabar os 25 versículos e falar amém, pelo menos nós lemos um livro ou uma carta da Bíblia inteira num dia só. Vamos lá então. Judas, a partir do verso 1 em diante. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistir no que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Salvador.
Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu aos que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante, esses, Sodoma e Gomorra, e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entende, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, mas 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as muitas densas trevas. Enoque, o 7º a partir, Adão proferiu acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem aos seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam uns aos outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade diante de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora para sempre e todo sempre. Amém. Que o Senhor se digne de abençoar a sua palavra para nós. É interessante que a gente estuda muitos livros da palavra de Deus. E essa carta é muito pouco estudada ou vista, e é interessante que talvez seja associada ao nome, né? Judas. A gente vê na igreja pessoas com o nome de Tiago, Esther, Ruth, mas eu não conheço, não sei se algum de vocês conhece algum irmão que chama-se Judas. Porque a gente tem a tendência a associar Judas com uma pessoa que não tem qualificações, como um traidor. Mas não é esse Judas aqui. Esse Judas tem muitas qualificações. E é interessante que ele começa a sua carta, né? E esse Judas, com razoável certeza, no capítulo 1, para que ele se identifica como servo de Cristo e como irmão de Tiago. É interessante a humildade desse homem. Ele não se intitula: opa, eu sou Judas, irmão de Jesus. Não, ele não se intitula assim. Ele se intitula: eu, Judas, irmão de Tiago, servo de Jesus. Numa humildade. Fatalmente nós, se fôssemos nós, irmãos de Jesus, a gente ia dar uma carteirada, né? Logo na carta, né?
O homem tem quando tem poder, a primeira coisa, sabe o que você está falando? Você não sabe com quem você está falando. A gente já dá uma carteirada de frente. Ó, eu sou o doutor Adolfo, eu sou o Vandir, fiscal federal de não sei aonde, eu sou o pastor famoso de tal lugar. A gente já chega colocando já um título na frente do nosso nome. E ele coloca, eu, irmão de Tiago, servo de Cristo. E a possibilidade mais aceita é que seja aquele Tiago que foi líder da igreja em Jerusalém, irmão desse Tiago. E se nós estamos pensando nesse Tiago, se você ler em Atos, capítulo 15, verso 13, vê que ali é uma indicação desse Tiago. Dentro de um concílio, ele se manifesta lá, ele se levantou e Tiago falou alguma coisa lá. Mas é interessante que Judas, ele se intitula como servo. E como irmão de Tiago, servo de Jesus, sendo irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Né? E se estamos falando corretamente da mesma pessoa, se você for lá em Mateus 13:55, nos dá uma informação bastante interessante a respeito dele. E se esse Tiago que nós estamos falando e pensando, e nós estamos falando de Judas, que também é irmão de Jesus, mas por que ele não se identifica com tal, como irmão de Jesus? Ele se identifica como servo de Cristo, como irmão de Tiago. Uma das possibilidades vamos lá em João, capítulo 7. João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. No verso 5. Ele diz assim: pois nem eu e nem meus irmãos criam nele. Talvez ele se intitule numa humildade que ele fazia parte daqueles que rejeitaram dos irmãos, que todos rejeitaram, que não era digno de identificar-se como irmão de Jesus, porque ele mesmo tinha rejeitado num determinado momento. Rejeitou, eu não sou digno de ser identificado como irmão de quem ele tinha rejeitado. Diz que todos os irmãos não criam. E ele, de forma humilde, aqui ele se apresenta como servo, não como irmão de Jesus, mas como servo, mas sim como irmão de Tiago. Nós vemos várias coisas neste homem. Nós temos visto um traço de caráter bastante humilde, bastante interessante. Um homem bastante humilde, extremamente ciente de quem ele era e de suas posições. Ele não traz a sua condição de ser irmão de Jesus para enfatizar a sua carta, para enfatizar aquilo que ele fala. Ele se coloca numa posição de humildade, de que é irmão de Tiago, mas servo de Jesus. Ele podia se colocar, como dissemos, eu sou irmão do Salvador, para trazer a ênfase, trazer mais glamour à sua carta, mas não, ele começa de uma forma bem diferente daquele outro Judas, né, que traiu por 30 moedas. Mais tarde, no livro de Coríntios, capítulo 9, verso 5, você recebe as informações que todos os irmãos do nosso Senhor estavam empenhados na propagação, já uma outra visão, de uma outra forma. Estão empenhados em manifestar, em falar do amor de Jesus Cristo, de pregar o Evangelho, e acompanhados numa pregação itinerante, em vários lugares eles iam, e junto com as suas esposas. E os irmãos creram. E Judas escreve dizendo, eu não sou digno, e penso olhando o que ele escreve, de me identificar com aquele que eu rejeitei. Então eu prefiro identificar-me como irmão, como servo, e não como se fosse o irmão de Jesus, mas como irmão de Tiago. Isso é bastante interessante no caráter de uma pessoa, que poderia se colocasse os seus títulos na frente. Ó, eu sou irmão de Jesus. E eu posso dizer hoje, nós podemos dizer, eu também sou irmão de Jesus. Eu também tenho parte com ele. Eu também faço parte com ele. Por amor dele a mim, não que eu fosse atrás dele. Mas provavelmente essa carta foi escrita entre 65 e 80 anos depois de Cristo, para um grupo. Se você for ler tudo que está sendo escrito aqui, você vai perceber que é uma carta dirigida para quem já conhece a palavra. É uma carta dirigida para uma igreja. É uma carta que estava sendo escrita para os judeus da época, uma vez que ele faz muitas citações
do Antigo Testamento, ele cita sem maiores explicações, e como ele não explica muito por que ele cita isso, mas você vai lá, você pode dar uma percebida nisso quando você chega no verso 5, e ele vai falar sobre vários personagens bíblicos. Ele vai falar sobre, fazer menção sobre o Êxodo, ele vai fazer menção sobre a morte no deserto dos incrédulos, ele vai fazer menção da destruição dos anjos, Sodoma, Gomorra, ele vai fazer menção de Moisés no verso 9 a 14, ele vai fazer menção de Caim, Balaão, Coré, Enoque, Adão, para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo para um grupo de judeus que certamente sabia o que ele estava escrevendo. E se você for estudar realmente, como eu tenho gastado o tempo do meu tempo agora, alguns anos, estudar exatamente essa carta, 25 versículos, quanta coisa tem aqui. Você vai estudar os personagens que ele está falando. Por que ele está falando? Ele está falando para um grupo de judeus, para uma igreja daquela época. E ele vai dando instruções aqui, e na verdade o que ele está querendo passar aqui, a severa resposta de Deus contra a heresia. A severa resposta de Deus contra a incredulidade. E nós vamos ver um monte de pessoas aqui. Diz que ele, no Êxodo, ele tirou o povo do cativeiro e trouxe, ele tira de um lugar, salva para matar no outro. Como Deus responde severamente à incredulidade, como o Senhor responde severamente àqueles que se afastam, viram as costas. A resposta de Deus à incredulidade e à heresia. Nós vemos que ele fala de Balaão. Eu não sei quem é mais jumento, se é o Balaão de baixo ou de cima, ou que está montado ou que está embaixo. Nós vemos aí o que fez. E naquela época já haveria, e como eu digo, que é muito parecido com a igreja nossa contemporânea dos dias de hoje, o que acontecia naquele lugar. Se você for ver, a gente acredita ao espiritismo, essa macumbaria lá ao povo africano, mas já começou aqui com Balaão. Se você for estudar Balaão já começou a fazer suas feitiçarias, as suas coisinhas já lá naquele tempo. Então, já nesse próprio povo, então Judas está alertando que há no meio de vós que se infiltram dissimuladamente. O que é dissimuladamente? Devagarzinho, bem devagar. Não chega fazendo um barulhão, um estardalhaço. A heresia na igreja, irmãos, ela chega bem devagar, bem sutil. E nós vemos que isso está sendo escrito para um grupo de judeus que sugere que estava na Palestina. Não sabemos certamente o lugar que estava, mas provavelmente era um grupo de judeus que estavam em algum lugar, e tem muita especulação a respeito de que lugar era esse que Judas estava falando com esses judeus. E isso pode ser Israel, ou pode ser um pouco lá na Ásia Menor, mais ali para baixo, mas nós não temos nenhuma informação de quanto a isso, mas sabemos com certeza o propósito da carta. O propósito da carta é uma carta extremamente intensa, porque ela tem um propósito muito interessante. Ela faz a questão de deixar claro os motivos pelos quais ele escreve aos crentes do primeiro século. Esse propósito está bastante bem explicitado nos versículos 3 e 4, que nós vamos dar uma lida agora. Amados, embora estivesse ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo infiltraram-se dissolutamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça de Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. É interessante que ele começa a falar, ele quer falar a respeito de amor. Eu estava ansioso a escrever uma carta acerca da salvação, de compartilhar. Eu queria falar sobre a graça, sobre o favor de Deus na nossa vida, mas aí eu senti que não era necessário escrever, que era necessário escrever o quê? Eu peguei a caneta e comecei a escrever com o propósito de dizer para vocês, olha, irmãos,
devemos nos amar, vamos falar a respeito das coisas de Deus, do propósito. Quando ele estava pensando em escrever a esse grupo de crentes para falar coisas amenas, coisas a respeito da fé, encorajadora para uma vida bastante frutífera, o que aconteceu? Quando ele pega a caneta, ele disse, quando ele fica sabendo as notícias da igreja, fala, eu queria falar isso. Eu queria falar isso. E seria o meu propósito, mas o meu propósito será escrever-vos sobre outra coisa. Muito bom que fazemos parte da família. Ele vai escrever algo do tipo, lembram-se. Ele quer trazer a memória desta igreja, aqueles personagens da forma que Deus agiu com a idolatria que entrava na igreja, com a heresia que entrava na igreja, com a apostasia de muitos que entravam na igreja. Ele viu, eu queria falar para vocês só coisa. E aquilo que a igreja de hoje, como ele disse que é uma igreja concordante, a igreja quer sentar e quer ouvir coisas maravilhosas. E eu tenho ouvido muitas igrejas, muitos pastores, tenho tido contato com muitos, conversado com muitos a respeito de muitas coisas. E é interessante que eu vejo que hoje, antigamente, no meu tempo, já faz bastante tempo, isso, da minha conversão, eu via que quando os irmãos iam para o púlpito, e pregavam a palavra com muito vigor, não tinha toda aquela elaboração de data show, de um monte de coisa, mas a palavra era pregada no gogó. O irmão lia e trazia a palavra, e como aquilo era confortante ao nosso coração. Hoje parece que o método é mais bonito que a mensagem. É muita coisa elaborada, eu não estou dizendo que não tem que ter. Tem que ter, sim. Sou totalmente a favor da tecnologia. Tem que ter. Mas só que é interessante que os púlpitos hoje estão sendo usados, ou as mensagens de televisão, de rádio, ou pelo Zoom. A gente não tem uma mensagem mais a mensagem pura do Evangelho, da salvação. A gente não tem mais a mensagem da cruz de Cristo. As pessoas parecem que não querem mais ouvir isso. O que a gente ouve são pastores, presbíteros, líderes, anciões, pregando uma mensagem de autoajuda. As pessoas estão procurando mensagem de autoajuda em meio à pandemia. Parece que nada, tudo que você... isso vai magoar. Vamos trazer pessoas, então as pessoas... Parece um consultório psicológico os púlpitos hoje. Mensagem de autoajuda, eu quero dizer, eu não gosto de mensagem de autoajuda, eu gosto da ajuda do alto. E a ajuda do alto é a palavra de Deus, que faz a transformação e entra através do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, e transforma para você compreender o que estava acontecendo naquela igreja, e que Judas está falando. E ele queria falar alguma coisa. Ele queria, eu queria falar sobre coisa amena, sobre amor, sobre ser muito legal, porque o evangelho é isso, o evangelho é aquilo. Mas ele está dizendo uma coisa, igreja, irmãos, igreja não é parque de diversão. Igreja, que ele fala, batalhe pela fé, igreja é lugar de luta, é lugar de batalha. A família é lugar de luta, é lugar de batalha, porque onde o inimigo mais entra, mais cutuca, mais prejudica, mais tenta, é justamente na família, dentro da igreja. E ele falou, fiquem atentos vocês, você é de considerar que uma mudança de propósito bem acentuada, quando ele fala, eu queria falar a respeito para vocês, a respeito do amor, e como se alguém fosse escrever uma carta para você dizendo, que saudade, se eu fosse escrever uma carta para vocês agora, da Igreja Luterana, que saudade, quantos anos, mais de 10 anos que a gente não se encontra, não vê, ainda não fui na Sala Nova, no Templo Novo, não conheço o antigo, vocês estavam em construção ainda, mas que saudade, porque para mim não importa, a igreja é um lugar onde a gente se reúne, é um prédio. A igreja, na verdade, eram as pessoas que estavam lá, essas pessoas que estão agora. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Que saudade. E, de repente, ele escreve dizendo, não se esqueça de lutar pelo que você crê. Pelo que você crê. Estamos vivendo dias difíceis. Uma mudança de propósito intensa, e a pergunta é por quê? Por que tinha? Por que ele fala isso? Porque tinha dentro da igreja já um movimento incipiente, já naquele lugar, e naqueles anos. Um grupo que dizia que eles queriam dizer que a carne é fraca, mas o espírito é bom, a carne é má. Então, já que a carne é fraca, vamos fazer o quê? Vamos estudar, vamos fazer o seguinte, a gente aprende a cultivar o espírito, era isso que ele estava querendo dizer, que estava acontecendo naquela igreja, a gente aprende a cultivar o espírito, e uma vez que a carne é fraca, a gente cai na carne, já que ela não tem valor para coisa nenhuma. Eu tenho que cuidar do espírito, agora a carne eu posso entregar.
aos meus desejos, aquilo que eu pretender fazer, e não é à toa que ele coloca aqueles exemplos que ele colocou agora, tantas passagens do Velho Testamento e como Deus agiu em relação àquelas libertinagens. Então, sabe, já que a carne não tem valor nenhum e que nós precisamos é cultivar os valores espirituais da nossa fé, o que diz respeito a Deus, crescer no conhecimento, e nós não precisamos de nenhum tipo de mandamento moral, de que nos proíba e diz que devemos fazer isso ou fazer aquilo com a carne. Então, vamos entregar a carne. E a gente percebe muito isso hoje. Tem aqui um cidadão, um pastor bem famoso, em alguns lugares eu já tenho visto isso, que temos que revisar alguns livros da Bíblia. Você já ouviu isso? Temos que revisar, tem muitos pontos da Bíblia que servia para aquela época. Não servia. Agora, imagina Judas, já tanto tempo depois, ele está lembrando lá de como Deus agiu. A resposta de Deus à incredulidade, à imoralidade, à heresia. A resposta de Deus, severa de Deus. Eu quero dizer que Deus é amor, irmãos, mas as pessoas não gostam. Deus mata. Deus mata. Nós temos exemplos na Bíblia de capa a capa que Deus mata. Mas Deus também dá vida. Deus também dá vida. E porque qualquer coisa que nós fizermos com ela está bem feito. Uma vez que ela não tem propósito, e esse era o pensamento, então, naquela igreja daquela época. Então, esse povo, e nada difere da pregação contemporânea de hoje. Nesse sentido, porque importava adorar a Deus e não cuidar de nenhuma medida da carne, eles tornaram a graça de Deus, ele vai falando aqui, em licenciosidade. E ele está dizendo isso lá no verso 4, pois trocaram a graça de Deus por licenciosidade, aquilo que está no nosso coração, mais íntimo lá, os nossos desejos, se a gente der, e todos nós, se dermos vazão à carne, a gente não sabe o que a gente é capaz de fazer. Já que o espírito tem cuidado do espírito, a carne não tem valor nenhum. E era essa a pregação. Que eles estavam dando essa carne, como eu disse, uma carta pequenininha, mas com muita coisa. Muita coisa. Você vai pelo menos precisar de um ano aí para estudar tudo, o contexto, lembrando daquelas passagens do passado, o que significava. E é interessante que ele vai falar de alguém que está preso em correntes, alguém que disputou lá, vai falar em números, quem é esse que estava lá? E nas suas vestes tinha coisa, o que significava cada coisa das suas vestes. É interessante isso, como esse livro passa desapercebido, não é verdade? A gente lê e a gente não se atenta a isso, que ele está falando a respeito de um inimigo, está falando de pessoas acorrentadas que um dia vão ser soltas. E que essa roupa de alguém que foi lançado de lá para a terra, que foi expulso, que tentou contender com Deus, contender com o anjo Gabriel. Quanta coisa tem aqui e precisa de um estudo profundo para você poder entender. Então, eu estou dizendo, isso é exatamente isso. Eles entenderam que o importante era ter um relacionamento com o Eterno, não necessariamente com o Deus da Bíblia. É o da igreja de hoje. A gente levanta, a gente começa a ter um relacionamento muito íntimo com o pastor, com ideias, com filosofias, não necessariamente com aquilo que aquele que escreveu essas coisas, que o Espírito Santo escreveu essas coisas, a gente não tem relacionamento com isso. E se uma vez eu cair na carne, isso não tem pouco ou nenhuma importância. E negam a Cristo, nosso único e soberano Senhor. Ele está dizendo, sabe qual é o erro básico desse indivíduo? É na sua cristologia. Na cristologia deles, eles tinham muito pouco entendimento de que realmente Jesus fez. Um grupo entrando e trazendo esse tipo de coisa, e Judas preocupado. Por isso eu queria vos escrever umas coisas mais amenas, mas eu olhando para a situação da igreja, eu vou falar sobre outra coisa. Mas a igreja não está disposta a ouvir tudo aquilo que Judas está querendo dizer. A igreja contemporânea de hoje, ela quer uma mensagem de autoajuda. Não, se você está cuidando do espírito, não esquenta a cabeça com a carne, sabe, você tem que colocar seus desejos, afinal de contas, a gente só vive uma vez. Se o teu coração, é o que mais tem hoje, né? Já percebeu isso? Aí eu tenho que seguir o meu coração. Eu estava assistindo de um programa aí, tudo que eles falam, eu fiz o que o coração mandou, mas a Bíblia fala que o coração é mais do que desesperadamente corrupto. Então o coração não é o melhor lugar para você consultar, se você está fazendo a coisa certa ou errada. Né? É um erro básico na vida e quase sempre certo que você tem na base um erro pessoal, ético e moral
uma afirmação equivocada, errônea, distorcida, bastante distorcida da doutrina da palavra de Deus. E a gente está querendo ajeitar a doutrina hoje para os novos costumes, para o nosso meio. Como eu disse, o irmão falou lá, e não é só um, tem muitos seguidores nisso, e a igreja dele está lotada, hoje temos uns 6 mil membros, porque isso ajunta. Isso ajunta. Então, pode ser assim, não tem problema nenhum. Então, temos que revisar algumas coisas que estão na Bíblia. Aquilo servia para... Aí perguntava, você concorda que tem alguns livros, citaram alguns livros de Tiago, que tinha que ser revisado, que talvez Tiago não fosse inspirado, Eclesiastes talvez não fosse inspirado. Essa é a ideia que passa por aí. Muitos evangélicos fazendo menção de Santo Agostinho, de alguns padres, de alguns papas, o pensamento deles, muitos pastores, trazendo uma mensagem de autoajuda, mas que vai conduzir esses cidadãos que estão ouvindo para o inferno. Isso é uma heresia dentro da igreja. É uma heresia. Aí, o que você acha, irmão Vandir? Falei, cara, eu sou tão pequenininho, eu não sou ninguém perto de vocês. Mas eu concordo que tenha revisão. Vocês vão ficar assustados aí, né? Desde que o autor esteja presente. Eu concordo que revisione, mas desde que o autor esteja presente. Mas isso não vai ser possível. Porque o autor está na glória. A destra de Deus intercedendo por mim e por você. Então não vai ser possível. Então eu fico com a verdade bíblica. A Bíblia serve para ontem, hoje e para todo sempre. Eu não tenho que mudar, não tenho que revisar. O que Deus escreveu, ele escreveu. Porque todas as coisas são todas as coisas. Não são algumas coisas. Ele deixou todas as coisas que era possível e que era da vontade dele e o que era necessário para nós, todas as coisas. E Judas está com esse problema lá, vendo que esse tempo que havia o quê? Uma libertinagem. E se você hoje chega e ouve um exemplo, certos comentários escritos em sites onde o indivíduo faz uma afirmação que você pode crer, e se você tem uma vida com a sua namorada ou noiva, onde você tem uma vida sexualmente ativa, não interrompa. Onde já se viu? E nós hoje, que pregamos a fidelidade da palavra de Deus, veja que esse cara colocou que nós somos verdadeiras xiitas, que nós destruímos a vida dos jovens. Se ele tiver, porque a carne não tem problema, se ele estiver levando uma vida com a sua noiva, uma vida sexual já, não interrompa, isso não tem importância nenhuma, porque isso é a carne. Olha o ensino que entra dentro da igreja, lá naquela época e hoje. E por isso que ele fala, irmãos, vocês que têm responsabilidade, todos batalhem pela fé. E é uma luta constante. O que vem de gente conversando, irmão, eu ouvi isso, tal, mas você acha? Porque agrada o coração. Parece que é uma liberdade. Parece que é uma liberdade. Mas, na verdade, não é liberdade. Você foi liberto, está entrando numa escravidão. A Bíblia do Senhor fala em João, se você foi livre, uma vez livre, verdadeiramente livre, se o Filho de Deus for se libertar, verdadeiramente livre sereis. Nós somos livres. Mas nós somos livres. E quando a gente prega aqui sobre uma forma doutrinária que a igreja tem que seguir, e o que a palavra de Deus diz sobre o pecado contra o próprio corpo, é porque é verdade, porque eu sou livre. Eu sou livre para viver feliz sem ter que ter necessariamente um contato físico com alguém. Eu sou livre sem necessariamente ter que roubar alguém, porque eu sou livre. E sou satisfeito com aquilo que Deus tem me dado. Independentemente das circunstâncias, nós vemos pessoas desesperadas aí por causa da pandemia. Mas Deus tem permitido. Deus tem permitido. E as pessoas querendo, desesperada, não sei se quando a igreja puder voltar a reunir, se todos virão. Creio que nós teremos muitos desigrejados. E essa pandemia tem revelado uma coisa, muita gente sequer pega na Bíblia durante 1 ano e pouco já. Porque o dia da Bíblia para ela é o dia do domingo. Então, a pessoa que faz isso, que ela não tem uma constância de orar, de ler a palavra, de buscar ensinamento de Deus para o seu coração, apesar da distância dos irmãos, ela está propensa a receber vários estudos diferentes, várias vozes no seu ouvido. Então é tão gostosa essa forma de domingo, eu não preciso ir, puxa, domingo, ela não vai na igreja, porque pode se contaminar. Mas muitos estão por aí hoje. Muitos estão por aí hoje. Então, a gente vê a preocupação de Judas em relação àquela carta. Queria vos escrever
E é uma carta, quando você lê versículo por versículo, ela é pesada. Ela é bem pesada. Pois eles transformaram, como diz esse tipo de perspectiva, assim, tornaram a graça de Deus em libertina. E para eles, quem Judas escreve? Você chega a um outro indivíduo e ele coloca no site lá uma questão, um questionamento aqui, que no casamento você poderia ter lá os seus desvios, que não teria tanto problema, porque o que importa é o meu relacionamento com Deus. É uma ignorância, uma cegueira total. E para esses que Judas, é para esses que Judas está escrevendo, talvez não seja para mim nem para você, mas você precisa saber para quem ele escreve, para quando você tiver que batalhar pela sua fé, você possa fazer o mesmo, com o mesmo propósito e mesmo vigor, como os ouvintes, os leitores de Judas fizeram. Esse grupo corrompeu a doutrina. A doutrina como um resultado inevitável, corrompe a prática moral, é assim que acontece. Isso era nos dias de Judas, 68, 80 anos depois de Cristo, isso assim hoje. E essa era a sequência. Ele escreve uma carta para defender a fé dos ataques da heresia. Como ele faz isso? Ele relembra como Deus lida com os ataques da heresia no Antigo Testamento. Ele pede para os seus leitores identificar os traços da heresia. E ele então, se você for para ver vários exemplos muito interessantes, muito claros, ao solicitar que o crente deve defender a sua fé dos ataques da heresia, ele pede para o indivíduo relembrar, verso 8 e verso 9, relembre do exemplos históricos, como Deus respondeu de forma bastante severa a esses exemplos históricos. Ele diz, você quer saber como Deus trata essa heresia? Como lembre de como Deus lidou com os exemplos históricos. E a gente vai passando. Do verso 9 ao 16, ele estabelece os traços desses indivíduos. Quem são esses indivíduos? Aqueles que estavam aonde? Onde estavam esses indivíduos? Dentro da igreja. Eles estavam dentro da igreja. Aqui ele dirige essa carta. Eu preciso conhecer como esse ensino licencioso chega na igreja. Ele não chega da noite para o dia. Ele não chega devagarzinho. Ele chega devagarzinho. Ele não chega batendo, fazendo estardalhaço terrível. Ele chega fazendo um barulhinho. E hoje, o tipo de possibilidade que a gente vê, eu concedo uma coisinha na doutrina aqui, eu concedo outra ali, isso não tem nada a ver com ética, com moral cristã, é uma coisinha aqui, eu posso fazer uma concessão ali, outra cá, e ele diz, identifique quem são esses, e ele vai no verso 9 até 16, identificar todos eles, e ele vai dizer para os indivíduos, sabe como nós defendemos a fé? Eu relembro a eles como Deus responde de modo severo. Eu identifico quem são eles para não me associar a eles. E eu prego para você. Ele está dizendo para que vocês perseverem, do verso 17 ao 23, na obediência à palavra, porque assim que se preserva uma igreja sadia, a fim de que vocês sejam piedosos e íntegros, perseverando na palavra. Perseverando na palavra. E nós vemos aí que a doutrina hoje está bastante corrompida. Como disse, é uma ideiazinha aqui, é uma ideiazinha acolá. E disse, igreja não é um parque de diversões, é um lugar de batalha. A vida espiritual não é uma vida de diversão. Muitos, que nem o Senhor fala, desejei dar para vocês o genuíno leite, mas vocês, como criancinha, já podiam estar comendo comida sólida, mas vocês, como criancinha, estão tomando leitinho. E sabe o que a gente faz com criança na igreja? A gente dá pirulito, puxa-puxa, língua de sogra. Então você fica brincando aí, você não quer? Mas eu não vou aceitar a heresia. Eu não vou aceitar a heresia. Mas hoje tem crítica, então somos tratados muitas vezes como verdadeiros xiitas da palavra. Ele está relembrando seus leitores que devemos batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos, implica em lembrar os exemplos históricos, identificar os traços da heresia, permanecer e crescer na obediência da palavra para ter uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens.
O problema é quando você começa a pregar esse tipo de perspectiva e algo que insere o indivíduo dentro de um contexto onde ele vai ser muito difícil ele se defender, se posicionar. Ele sabe a primeira coisa que você, quando fala com o irmão na igreja, que ele fala para você? Com vocês não acontecem aí, claro. Primeira coisa, quando você vai cobrar ou vai falar alguma coisa a respeito da sã doutrina, ou coisas que estão vindo, ou costumes, principalmente os nossos filhos, né? Eles andam muito, e eu sempre digo que eu também fui assim no shopping, eu ia em muitas denominações, até hoje, mas com muito mais discernimento, mas vou para pregar, não vou para ouvir. Então, nossos filhos, os jovens, eles vão em muitos lugares, lugares avivados, lugares menos avivados, e o grande problema talvez seja um pouco da mistura, e a gente pega um pouquinho e acha que aquilo que faz lá é tão mais interessante do que aquilo que é feito na nossa igreja, não é verdade isso? Parece que o que faz lá é melhor do que faz aqui. E traz um pouquinho aqui, e traz um pouquinho ali, e a gente vai se acostumando com isso. E a gente vai abrindo concessão. E é onde muitas vezes a gente tem problemas. Por outro lado, também a gente usa um rigor extremo, porque a gente se apega muito mais às nossas igrejas, a igreja evangélica ou protestante, que deveria ser protestante, mas como eu disse hoje, é concordante, é por isso que Judas está escrevendo isso, e serve como uma luva para a igreja de hoje, ela é bem concordante. A gente está muito diferente daquilo que deveria ser. E a primeira coisa que essas pessoas fazem quando você vai indagar elas, e que eu digo, né? A gente é muito pego ao costume. A gente dá muito mais valor ao costume do que à doutrina. E a gente tem que se apegar à doutrina. E o costume a gente pode até se adaptar. Porque a gente é muito preso ao dia, ao local e à hora. Isso são costumes. Mas doutrina não se muda. Em qualquer momento, em qualquer local, em qualquer hora, a doutrina é a doutrina, é a doutrina verdadeira, a palavra de Deus. E é interessante, como eu disse, quando você vai falar com algum irmão, alguma irmã, vai cobrar alguma coisa, ou vai mencionar alguma coisa, a primeira coisa que o crente faz é uma defesa, né? Não devemos julgar para não ser julgado. É a primeira palavra. E o ser humano, a pessoa comum, o incrédulo também fala, irmão, não devemos julgar. Mas até onde nós vamos com os nossos consentimentos? Até onde nós vamos com os consentimentos? Será que não há motivos? A Bíblia fala o seguinte, pelos frutos conhecereis. Não é um julgamento? Será que não é um julgamento? Pelos frutos conhecereis. E a gente vê. Mas a gente, por não poder julgar, a gente vai com esse sentimento e vamos aceitando. Mas devemos, tem algumas coisas que nós devemos julgar, sim. Não, irmão, você não conhece o meu coração. Eu conheço. Um coração desviado e tentado a cair nas práticas da licenciosidade, se você não tiver apegado à palavra de Deus. Então, Judas vai trazendo um compêndio de estudos aqui maravilhoso. Pudéssemos pegar lá, como eu disse, seria muito interessante uma hora a gente pegar e estudar a respeito deste anjo, desse que estão em trevas. E diz que esse anjo, nas suas vestimentas, ele tinha algumas coisas lá, e cada coisa tem um significado. Vamos lembrar lá de Moisés, do povo que sai do Egito, um povo já liberto, um povo que viu tudo o que Deus fez. Quando você olha um milagre daquele, já pensaram, irmãos, nós estamos atravessando, estamos no local, alguém grita, lá vem Faraó, Deus, por que temas a mim? Esse que vem atrás de vocês, nunca mais o vereis para sempre. Aí Moisés toca as águas se abrem. Imaginou uma coisa assim, eu acho uma das coisas mais maravilhosas da palavra de Deus, um milagre extraordinário. Eles atravessam a pé enxuto. Com certeza, nenhum descrente, né? Claro que tinha muito descrente. Surfando na onda aí da caminhada do povo de Deus ali. Aí você pega as igrejas que pregam sobre milagres. E você vê esse povo que milagrosamente foi salvo pelas mãos da lança dos soldados de Faraó. Pouco tempo depois, eles já começam novamente. Como isso é desde a fundação do mundo.
Por isso que temos que zelar, e Judas está preocupadíssimo aqui, zelar pela fé, vamos batalhar pela fé. A nossa vida não é uma vida só, uma vida de batalha diariamente. Eu sempre digo para mim mesmo, a cada dia que eu levanto, eu tenho uma batalha, Senhor, livra-me do velho homem. Que ele está aqui dentro, ele está dentro de você, ele está dentro de cada um de nós. E o velho homem é capaz de fazer cada coisa que vocês não têm. Bom, vocês têm, que é capaz. E que a gente duvida, e a gente tem visto aí no dia a dia. Então, ele fala sobre homens que estiveram lá, que são como nuvens vazias. Ele trata de uma forma, ele faz um julgamento terrível sobre esses que estão, sobre esses testemunhos do passado, dessas pessoas. Aí você quer pregar, você traz para a igreja cura. Eu lembro que eu estive numa igreja, casa de oração, e eu não vou mencionar o nome, e tocaram um hino lá. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você crê nisso? Eu creio. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por toda a eternidade, Deus é o mesmo. Ele não muda a sua palavra, não vai precisar revisar, ele não muda a sua palavra, ele não vai mudar a sua palavra. Mas cantaram um hino depois, mas ele continuava. Os mesmos milagres que Deus fez no passado, ele vai fazer agora. Aí eu já não creio. E criou um certo, e é uma provocação, e eu gosto de provocar também, talvez eu provoque vocês um pouco também hoje aqui, mas você acredita que os mesmos milagres que ele fez no passado, ele fará agora? Aí o meu irmão falou assim, aí ela falou assim, glória a Deus, irmão, eu acredito, tal. Eu falei, é? Aí demorou um pouquinho, caiu a ficha dela, mas você não acredita? Falei, não. Como não? Você não acredita que os mesmos milagres que Deus fez no passado ele fará agora? Falei, não, não. Até porque a igreja precisava aprender o significado dos milagres e por que eles eram feitos, os milagres. Falei, não. Aí eu perguntei para ela, a senhora crê? Alguma coisa vai entrando na igreja. Essa igreja está fazendo a reuniãozinha de quarta-feira, da reunião de oração deles, estamos levando um olhinho ungido lá. Casa de oração. Casa de oração. Batalha pela fé, irmão, porque é devagar a coisa. Eles se infiltram dissimuladamente no meio do povo de Deus. Mas você não crê, irmão? Falei, não. Aí parou um pouquinho, eu parei para posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta para a irmã? Falou, qual? A senhora crê que a resposta para o sofrimento humano é um milagre? Ah, deu um pulo no banco de alegria. Oh, glória a Deus, é claro que eu creio. Aí passou um pouquinho, ela entendeu, é uma pessoa inteligente e conhecida. Mas você não crê, irmão? Não, não creio. Mas como? Aí a provocação é boa, né? Porque a provocação traz entendimento e tira algumas coisas dos nossos olhos, né? Que nem aquele cego tira a lama com o cuspe do nosso olho para a gente poder entender melhor o que a pessoa está querendo dizer, o que a palavra está querendo dizer lá na hora. Falei, não creio. Como não? Eu falei, irmã, se a resposta para o sofrimento humano for um milagre, tem muita gente sem resposta. Inclusive eu. Inclusive eu. Isso parece que choca a igreja. Porque nós queremos estar acostumados, porque Deus pode todas as coisas. Falei, não haverá milagres que aconteceram no passado na Bíblia de igual repetição. Ele tinha um propósito para aquilo. Eu acredito em milagre. Deus faz um milagre a cada dia na minha vida e na sua vida. Só pelo fato de a gente acordar já é um milagre. Só pelo fato de Jesus entrar na nossa vida já é um milagre. Mas eu não acho que o milagre é a resposta para o sofrimento humano. Não é. O Deus que eu creio não é um Deus sarcástico, que ele vai me dar um câncer, ele vai me dar um Covid, vai me dar eu vou judiar de você, eu vou massacrar você, depois eu vou curar você. Para você saber que eu sou. Deus não é um Deus sarcástico. Deus age de forma, como nós vemos aqui, ele responde de forma severa à incredulidade e à heresia. Mas Deus não interrompe muitas vezes o curso natural da nossa vida. Eu tive um câncer. Trato dele até hoje. Controlo com ele até hoje. Perturbamos o Adolfo a cada 3 meses. Tratamos ele até hoje. Mas eu não creio que a resposta para o meu sofrimento é um milagre. Eu creio que a resposta para o meu sofrimento e para o teu sofrimento, irmão Simon, não está consumado de Jesus Cristo lá na cruz.
Quando ele bradou, está consumado. Essa é a resposta para o sofrimento humano. Esse é o maior milagre do sofrimento humano. Eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso sentir dor, eu posso perder minha mãe, posso perder meu pai, como perdi, posso perder meu sogro, posso perder. E eu orei para que eles não morressem. Eu orei para que eles fossem curados. E Deus não respondeu. Então não há resposta para o sofrimento humano. A resposta do sofrimento humano está na salvação de Jesus Cristo. Não está consumado, está resolvido, está pago. Está resolvido. E eu fico plenamente satisfeito com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu tenho. E as pessoas não compreendem. E as pessoas buscam a Deus para colocar Deus à prova, e muitas vezes. É semana de 7 dias. Igreja que faz fila, vamos orar agora por você, por uma unção tal, aí faz uma fila. Aí o pastor, a pastora, né, se é que existe pastora, impõe as mãos e a pessoa passa, ora pelo outro. Passa. Isso muito me lembra sessão de espiritismo, que a pessoa vai passando, vai tomando passe. Está consumado, está resolvido. O Senhor é suficiente para o meu coração, a salvação dele é suficiente para o meu coração. A atuação do Espírito Santo na minha vida é suficiente para a minha vida. Eu saber da eternidade com Jesus é suficiente para mim, eu não preciso de mais nada. Eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família. Eu quero ter mais coisas. Eu desejo. Mas se elas não vierem, isso não tem, ela não é o primordial para a minha vida. Não é o primordial para a minha vida. E o Senhor está alertando a gente, irmãos, batalhem pela fé. A nossa vida é uma guerra. Quando a gente se converte, é uma guerra. Há um homem cego de nascença. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar? O Adolfo é médico. Você já ouviu falar na cura de algum cego de nascença até hoje, sem ser esse da Bíblia? Eu não tenho conhecimento. Você tem algum conhecimento, Adolfo? Já viu alguma vez? Então não vai ter outro. Não vai ter outro. Deus tinha um propósito para aquele momento. Deus tinha um propósito para aquele momento de uma geração de líderes totalmente idólatras. E o Senhor manda aquele homem se lavar no tanque de Siloé. E ele é acusado e ele volta vendo. E toda a autoridade judaica vendo aquilo. Olha como Deus é maravilhoso. Mas o homem vive. Na verdade, quem estava com cego e com barro nos olhos eram aquelas autoridades que não entenderam o que Jesus fez para aquele homem e o que ele ia fazer. Então, a resposta para o sofrimento humano não é um milagre. A resposta para o sofrimento humano é o estar consumado de Jesus Cristo lá na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Essa é a resposta. Para que possamos viver com ele por toda a eternidade naquele lugar que ele preparou. E no texto que nós lemos hoje, alguém que era para estar lá, foi lançado de lá, porque quis contender com Deus. Foi lançado de lá e nunca mais vai entrar lá. Estão presos em cadeias eternas, em correntes. Mas nós que cremos, que batalhamos pela fé, fomos livres. A verdade nos libertou. E verdadeiramente somos livres. Não precisamos mais viver no jugo, ou queremos reunir de uma forma que somos permissivos àquilo que Deus proíbe, porque Deus vai pôr a mão. E os nossos filhos, a nossa família, as pessoas quando erram, o que a gente faz? A gente ora, Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. A gente sempre pede para abençoar, mesmo a pessoa estando no erro. Você já pediu alguma vez, Senhor, põe a mão? Põe a mão. Porque a pessoa sendo no erro, sendo se pedindo para abençoar, ele continua. Senhor, põe a mão. Muda de direção essa pessoa. Traz de volta. Mas não fique abençoando no erro. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que essa pequena mensagem de 1 hora, eu tinha até a meio-dia, que o Adolfo falou, mas eu vou deixar vocês livres, possa trazer uma ideia. São 25 versículos, mas uma carta muito
muito densa, muito interessante, cheio de muito conteúdo. E como eu disse, cabe como uma luva para a igreja atual dos dias de hoje. E eu quero continuar. Não sei se vou conseguir ser um crente protestante e não um crente concordante. Que a graça e a bondade do Senhor seja e a misericórdia dele, como temos lido no final aqui desta carta, seja com todos nós. Que possamos, mesmo afastados, batalhar pela fé, não esmorecermos. Os dias são maus. A caminhada é dura, mas a chegada é certa, na pessoa bendita de Jesus. Amém?